Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. É um privilégio enorme receber cada pessoa que está acompanhando esse nosso estudo bíblico. Com certeza. É muito bom estarmos juntos de novo para mais um mergulho profundo nas Escrituras, né? Isso mesmo. E olha, hoje nós vamos entrar num tema que eu considero urgente para os nossos dias. A gente vai explorar o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. O tema central dessa nossa lição é a apostasia e o cuidado com a doutrina. Um assunto pesado, mas super necessário. Muito necessário, porque se a gente for analisar o cenário de hoje, parece que a gente vive num fogo cruzado, sabe? De um lado a gente tem uma permissividade onde basicamente nada é pecado. Sim, aquela ideia de que tudo é justificável, né? Exatamente. E do outro lado a gente encontra um legalismo extremo, onde tudo é proibido, regras humanas que acabam sufocando a graça. Então, navegar no meio de tudo isso exige muita atenção. Nossa, faz todo sentido. E é exatamente isso que acaba confundindo muita gente na caminhada cristã. Fica fácil ser levado por qualquer vento de doutrina quando a gente não tem uma base sólida. Verdade. E, bom, antes de a gente mergulhar de vez no texto, eu queria deixar um recado rápido. Se você gosta de estudos bíblicos como este, já deixa o like e se inscreva no canal. Isso aí. Porque isso ajuda a levar a palavra de Deus muito mais longe de uma forma super orgânica. Com certeza, não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Eu confesso que sempre que eu leio essa palavra apostatar, me vem uma dúvida. Pode falar. O que significa exatamente apostatar na prática? Porque, soa como algo cinematográfico, sabe? Como se alguém acordasse um belo dia, batesse na mesa e dissesse pronto, abandonei tudo. É algo que acontece da noite pro dia? Muita gente pensa assim, mas não é. Apostatar é o abandono deliberado da fé que a pessoa professava, claro, mas o processo em si ele é gradual. Gradual? Como assim? É como se fosse um esfriamento. Não é uma crise de dúvida passageira que todo mundo tem. Acontece quando a gente para de se alimentar da palavra, sabe? E aí a vigilância cai. A pessoa vai fazendo pequenas concessões aqui e ali. E é interessante notar que Paulo fala que isso vai acontecer nos últimos tempos. Sim, e quando a gente estuda isso, percebe que últimos tempos não é só lá no futuro, no Apocalipse, né? Exato. Refere-se a todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a gente está vivendo exatamente isso agora. O que torna a vigilância algo inegociável para quem está nos ouvindo hoje. Sem dúvida. O que nos leva direto para a verdade prática do nosso estudo. A lição diz o seguinte: lutar contra a apostasia dos nossos dias é tarefa de todo cristão verdadeiro. Olha, essa frase é forte. Mas como é que é essa luta no dia a dia? Eu pergunto porque não é como se a gente saísse por aí com uma espada na mão, lutando contra espíritos visíveis. Pois é. A luta prática é, na verdade, uma questão de onde você deposita a sua confiança. A nossa proteção contra a mentira exige uma confiança total, absoluta, em Deus e na palavra inspirada dele. Porque o grande problema é que pessoas extremamente carismáticas, com ótima oratória, podem estar enganadas. E aí elas enganam outras pessoas misturando um pouquinho de verdade com erro. É aquela famosa meia-verdade, né? E que no fim das contas é uma mentira inteira. Exatamente. E, olha, para quem está acompanhando o vídeo agora, se essa verdade falou o seu coração e você entende a importância de lutar essa boa luta, comenta aqui embaixo. A gente quer muito saber como essa palavra está edificando a sua vida. Isso mesmo. Os comentários ajudam a gente a criar um senso de comunidade aqui no estúdio. Mas, voltando ao texto, como é que essa apostasia entra na igreja? Porque ninguém chega pregando heresia descaradamente. É aí que entra o nosso primeiro tópico. O alerta que Paulo dá é sobre como isso é sutil. Ele começa falando no versículo 1 sobre a origem espiritual do erro. Os espíritos enganadores. Isso. O erro doutrinário não é só um problema intelectual, sabe? A pessoa se confundiu numa interpretação, não. Tem uma força espiritual por trás, arquitetando esse engano. Sabe o que me faz pensar? O quê?
Nas nossas notas de estudo, tem uma analogia fantástica sobre a dinâmica da bússola. Ah, eu adoro essa analogia. Pois é. Imagina quem está nos assistindo agora. Imagina que a nossa consciência é como uma bússola, né? Ela deveria apontar sempre para o norte, que é a palavra de Deus. Perfeito. Mas no versículo 2, Paulo fala da consciência cauterizada. E a analogia compara isso com o que acontece quando você aproxima um ímã de uma bússola. A agulha enlouquece. Exato. A agulha perde o norte. O magnetismo das mentiras, desses falsos mestres, desorienta a pessoa. E o termo cauterizada é ainda mais pesado. É quando a pele é queimada até perder a sensibilidade, sabe? A pessoa já nem sente mais que está pecando. Uhum. E é interessante como esses falsos líderes se apresentam. Eles têm uma aparência de piedade incrível. E o que eles ensinam de tão terrível? Aí é que tá a surpresa. A gente acha que doutrinas de demônios seria algo macabro, ensinando o caos absoluto. Mas olha o versículo 3. O que diz? Diz que eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de certos alimentos. Peraí. A grande doutrina demoníaca é tipo uma dieta e celibato? Parece ironia, né? Sim, porque soa como algo super religioso, quase um jejum extremo. Como isso pode ser ruim? Porque isso é puro legalismo humano, enraizado em ideias que, na época, vinham de filosofias gnósticas. Eles achavam que toda a matéria, incluindo o nosso corpo e a comida, era algo mau. Entendi. Mas Paulo equilibra essa conversa logo nos versículos 4 e 5. Ele diz que tudo o que Deus criou é bom. Ah, claro, a criação não deve ser rejeitada se for recebida com ação de graças. Tudo é santificado pela palavra e pela oração. Ou seja, a gente foge tanto do ascetismo doentio, que é proibir tudo, quanto daquele abuso da liberdade, onde vale tudo. Nossa, isso é muito libertador, na verdade. Porque muita gente já sofreu em ambientes onde a regra humana, aquela regra imposta goela abaixo, substituiu a graça, né? Infelizmente, sim. Acontece muito. Olha, se você que está nos assistindo já viveu algo parecido com isso, onde regras humanas tentaram tomar o lugar da palavra de Deus, escreve aqui nos comentários como você lidou com essa situação. É importante a gente compartilhar essas experiências. Mas aí, diante de um perigo tão sutil assim, tão bem disfarçado de santidade, surge uma dúvida. Qual? Como é que um líder jovem como Timóteo era, ou qualquer cristão hoje, consegue se proteger e proteger a igreja? Isso é o que todo mundo quer saber, né? Paulo dá exatamente essa receita a partir do versículo 6. E isso nos leva ao nosso segundo tópico: o exercício da piedade. E aqui tem outra analogia incrível no nosso material. A dinâmica da água. Posso compartilhar? Por favor. Imagina um copo com água cristalina, pura. Essa água pura representa a sã doutrina. Agora imagina que alguém pinga só uma gotinha de água suja de esgoto nesse copo. Credo, estragou tudo. Pois é, a pessoa pode até dizer, mas 99% ainda é água limpa, só que ninguém vai beber. A contaminação já ocorreu. E o mais interessante Pode falar. é que se você tentar passar essa água num filtro de papel comum, tipo o coador de café, a impureza não sai. Não sai mesmo, o filtro não serve para isso. Exato. O filtro comum é a nossa inteligência humana, ou o bom senso. Ele não barra o engano espiritual sutil. O único filtro verdadeiro é o conhecimento profundo da palavra de Deus. Nossa, muito boa essa imagem. E é por isso que Paulo aconselha Timóteo a alimentar-se das palavras da fé. Não é só dar uma lidinha rápida no domingo, é nutrição diária. Sim, a gente precisa se expor constantemente à verdade para conseguir identificar a mentira. Mas no versículo 8, Paulo faz uma comparação curiosa, né? Sobre o exercício físico. Ah, sim. Ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Sabe, às vezes parece que ele está sendo contra ir para a academia. Algumas pessoas interpretam assim, mas não é isso. Ele está escrevendo num contexto onde o culto ao corpo na cultura greco-romana era gigantesco. Os ginásios eram os centros das cidades. Verdade. Paulo está sendo um bom pastor aqui. Ele reconhece que exercitar o corpo é bom para o momento presente, para a nossa biologia. Mas o exercício da piedade,
que essa devoção sincera e vida santa exige muito mais. Exige um esforço intencional, né? Sim, você tem que renunciar, como ele diz, às fábulas profanas, que hoje seriam aquelas discussões de internet que não levam a nada. As famosas teorias da conspiração teológicas. Exatamente. O exercício da piedade produz frutos que não só melhoram a nossa vida agora, mas têm promessa para a eternidade. E isso é muito prático, porque Paulo não deixa a piedade num campo abstrato. No versículo 12, ele dá os 5 pilares de como esse exemplo cristão deve ser visto. Esse versículo é lindo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E aí ele lista: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quer dizer, o cuidado com a doutrina não é só ter uma teologia impecável na mente, né? De jeito nenhum. É vida visível. A sua fala precisa estar alinhada, o seu comportamento quando ninguém está vendo que é o procedimento, o amor como motivação, a fé como constância e a pureza. O que me assusta, num bom sentido, é que ser esse padrão público exige um cuidado pessoal gigantesco nos bastidores. Com certeza. O que, aliás, nos joga no nosso terceiro e último tópico. Cuidar de si mesmo e da doutrina, que pega os versículos 13 a 16. Esse trecho final me toca bastante. A conversa fica bem mais profunda agora. Fica mesmo. Paulo orienta Timóteo com uma dedicação muito específica. Ele fala: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. É uma postura ativa, não passiva. E tem aquele alerta no versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Isso é forte. Muito. Porque eu fico pensando, quantos de nós não acabamos engavetando os dons que Deus nos deu, sabe? Às vezes por insegurança, às vezes por preguiça mesmo. E quando a gente não usa o dom para edificar a igreja, a gente abre espaço para o erro prosperar. A omissão é muito perigosa. E é por isso que Paulo faz uma promessa que, ela é condicional no versículo 16. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. As duas coisas juntas. Exato. Não é só saber a Bíblia de cor e ser uma pessoa insuportável no dia a dia. E também não é ser a pessoa mais fofa do mundo que não conhece um versículo bíblico. Faz muito sentido. Ele completa: continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nossa, cuidar de si e da doutrina gera salvação, não no sentido de conquistar a salvação da alma por mérito, mas de preservação espiritual, né? Perfeito. É proteger a si mesmo e as ovelhas de caírem nessa apostasia sorrateira. É muito sério. E chegando agora no momento mais pastoral do nosso bate-papo, sabe? Dando uma desacelerada no ritmo. O que você sente que Deus quer falar diretamente ao coração de quem escuta a gente agora? Olha, eu acho que, no fundo, a mensagem é que a gente não pode brincar com as sutilezas. É verdade. A falsa doutrina, ela não chega gritando, ela chega sussurrando, sabe? E se o nosso coração não estiver totalmente encharcado da palavra, a gente vai se deixar levar. A gente precisa assumir uma postura de mais seriedade com a Bíblia. Eu concordo muito. Eu sinto que a gente precisa, talvez, abandonar um pouco dessa nossa preguiça espiritual. Com certeza. A gente terceiriza muito o nosso alimento, né? Exato. A gente quer ouvir um clipe rápido de 1 minuto na rede social e achar que aquilo ali vai sustentar a nossa fé para a semana inteira. Não vai. A gente precisa voltar a ter fome da palavra de Deus. Nossa, sim. Aquela bússola moral do nosso coração precisa estar alinhada com Cristo. E para isso a gente tem que tirar de perto todo aquele magnetismo das mentiras e dos modismos que o mundo oferece. Então, pra gente ser bem prático, tentando amarrar tudo que essa lição nos ensina hoje. Vamos lá. O que você diria? Eu diria que a lição ensina a gravidade da apostasia. Ela não é brincadeira. E mostra que ter verdadeira autoridade espiritual exige não só que você conheça a Bíblia, mas que você tenha um caráter íntegro. Maravilha. E como a gente vive essa verdade? Amanhã, na segunda-feira, no trânsito, no trabalho. Praticando aquele exercício da piedade que o texto falou. O esforço intencional. Isso.
A gente tem que renunciar àquelas distrações inúteis que só sugam o nosso tempo e se alimentar de forma contínua da boa doutrina. E qual atitude que quem nos assiste deve tomar a partir de agora? Olha, eu acho que a atitude central é a vigilância diária. É a gente olhar no espelho e perguntar: eu sou um modelo vivo da palavra no meu comportamento, na minha fé, no meu amor e na minha pureza? Essa autoanálise dói, mas é ela que nos cura. Sim, com certeza. Para resumir, então, a nossa missão com esse estudo é bem clara. A gente precisa combater o erro com firmeza, mas, ao mesmo tempo, viver a piedade de uma forma intencional, com disciplina. É um desafio e tanto. E, pessoal, lembrem-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder o nosso próximo estudo bíblico e, principalmente, pega o link desse vídeo e compartilha. Manda para alguém da sua igreja, da sua família, alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. Isso é, espalhar a semente. Exato. E para você ficar pensando aí durante a sua semana. Olha lá. Se alguém, no seu trabalho ou na sua faculdade, não pudesse ouvir nada do que você fala sobre Deus, se eles olhassem apenas para suas atitudes hoje, que doutrina essa pessoa aprenderia através do seu exemplo? Caramba, essa é daquelas perguntas para levar pro travesseiro, hein? Pois é. Bom, depois dessa, a gente encerra por aqui e a nossa oração, como sempre, é que essa palavra não fique apenas em nossa mente, mas transforme o nosso coração e a nossa caminhada com Deus. Amém. Um abraço e até a próxima.